mais uma vez a todos. Enquanto nós orávamos, o nosso programa decorria e o irmão Norman falava, eu fiquei pensando, nossa Deus, o Senhor é maravilhoso. Mas o Senhor parece que já estava lá quase tudo, ou um pouquinho daquilo que o Senhor colocou no meu coração para partilhar com os irmãos no dia de hoje. E eu disse, uau, Deus é bom. Se está a falar é porque precisamos disso. É porque talvez muitos de nós ainda não passaram por isso. Então, se Deus falou, vai falar de novo, para deixar bem patente que é muito sério. Uma coisa quando fala-se várias vezes, a pessoa falou a primeira, falou a segunda, falou a terceira, é porque é importante. E se está toda hora a repetir, é porque é tão importante para não se deixar, ou é porque ainda não fizemos tal coisa. Então, Deus é bom mais uma vez. O tema da nossa meditação hoje é entrega total. Tudo quanto nós estávamos a falar tem a ver com o nosso tema, entrega total. Entrega total do quê? O nosso texto base vai ser de Romanos 12. Romanos 12, o versículo 1 e 2. Mas eu gostaria de começar pelo versículo 33 de Romanos 11. Sim, Romanos 11, 33. Vamos começar por ali. Mas antes de tudo, vamos mais uma vez orar. Deus, nos apresentamos a Ti conforme estamos e conforme somos. Queremos o Teu amor e queremos que mais uma vez o Senhor fale para as nossas vidas e para os nossos corações de acordo com a Tua vontade. Pedimos a presença do Espírito Santo para que possa tocar os nossos corações e nos fazer entender e perceber a Tua palavra, para que jamais possamos ser os mesmos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Romanos 11. Vou começar pelo versículo 33. Diz assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que ele seja recompensado? Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse realmente é o nosso texto. E eu comecei por ler o versículo 33, porque no capítulo 11 Paulo vai falar para os judeus e não só, né? Para os gentios também, sobre aquilo que nós ganhamos como gentios pelo facto dos judeus rejeitarem a palavra de Deus, ou pelo facto de muitos deles não terem se entregado como tal, aquilo que nós ganhamos por ele e tudo quanto mais. E no versículo 33, ele simplesmente, antes disso eu vou ler um pouquinho, começando só do 30, para entendermos melhor. Porque assim como vós também, antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançaste misericórdia pela desobediência deles. Assim também estes agora foram desobedientes para também alcançarem misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada.
porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência para com todos usar de misericórdia. Paulo então fala da misericórdia que Deus tem por nós, do amor que Ele tem por nós, e depois no versículo 33 ele vai fazer simplesmente uma expressão assim muito profunda e muito interessante, que poucas vezes nós conseguimos falar sobre isso, sobre esses versículos do 33 até o 36. Poucas vezes nós conseguimos comentar, porque são coisas que simplesmente nós calamos, paramos e só conseguimos dizer: me rendo diante disso tudo, diante de um Deus tão grande, diante de um Deus tão profundo, como ele diz: oh, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que ele seja recompensado? Quem lhe criou? Quem lhe fez? Quem? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Então são palavras tão maravilhosas, tão ricas, tão gostosas de se ouvir, que nós quando lemos, lembramos disso, simplesmente dizemos: eu me rendo. Diante de um Deus assim, olhamos para fora, olhamos para o céu, a tamanha grandeza, o brilho que é, a beleza, e não conseguimos ter outra coisa senão dizer: me rendo diante desse Deus. Eu me rendo diante de um Deus tão grande, diante de um Deus tão maravilhoso, diante de um Deus que não foi feito por ninguém, que ninguém consegue lhe entender. Os judeus não conseguem explicar Deus. Os ateus lutam, é mentira. Os cristãos, é mentira. Mas como é capaz de explicar um Deus assim? Quem consegue compreender a sabedoria desse Deus? Quem foi o seu conselheiro? Ninguém, simplesmente ninguém. Então é aí onde nós vamos no nosso texto, que Paulo vai dizer aos irmãos: diante disso tudo, diante dessa grandeza, diante dessa sabedoria, diante da soberania dele, diante de um Deus tão poderoso, tão verdadeiro, tão justo, tão certo, tão santo, tão doce, e Paulo vai falar: ó irmãos, eu vos rogo, vos imploro, vos peço, eu me humilho mesmo diante de vocês, irmãos. Não tem outra coisa a falar senão dizer: rogo-vos, peço, imploro, que diante desse Deus tão grande, desse Deus tão incomparável, desse Deus que não se compara com nenhum outro Deus. Ouvimos outras pessoas a falarem dos seus deuses, mas nunca tem nem sequer uma coisa igual ao nosso Deus. É tudo diferente, é tudo, o nosso Deus está muito acima. Você vai fazer a comparação com aquele que é o Deus dos muçulmanos, você até vai, paro já. Só mesmo no primeiro item você vai dizer: não tem nada a ver. Não tem comparação, não tem nada. E Paulo vai dizer: diante de um Deus tão grande, diante de um Deus tão maravilhoso, diante de um Deus tão profundo, irmão, vos peço, irmão, vos imploro, irmão, suplico. Não temos outra coisa a fazer senão, pela compaixão, pelo amor que esse Deus tem por vocês, pelo amor que esse Deus tem por nós, nós não temos outra coisa a fazer senão apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo. Se não nos doarmos, se não nos oferecermos, não tem outra coisa. Irmão, vos imploro, irmão, vos peço, irmão, eu vos suplico. Se ofereçam a esse Deus. Amém. Se entreguem a esse Deus. Amém. Vivam para esse Deus. Desfrutem daquilo que Ele faz. Não sofram mais. Não tenho outra coisa a dizer. É simplesmente entreguem o vosso corpo como sacrifício. E um sacrifício não é nada mais do que renúncia, do que se rejeitar. E nós lemos o texto de Lucas,
muito antes. E Jesus também vai falar isso muitas vezes. Os evangelhos vão sempre falar. E Jesus dizia assim, em Mateus 16, 24, Jesus vai dizer, se alguém quiser vir após mim, renuncia-se a si mesmo. Se rejeita. E como nós lemos lá em Lucas, ninguém pode ir a Jesus senão aborrecer o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, senão aborrecer a sua própria vida. Sacrifício. É rejeitar, é renúncia. É dizer, eu não quero mais isso aqui. Então Paulo vai dizer, sacrifiquem-se. Doem-se a Ele. Entrega total, é total, não tem outra coisa. Não vai ficar outra coisa. Vocês vão se entregar totalmente a esse Deus. Com a vossa vida, nada pode estar acima desse Deus. Nada na vossa vida, a entrega é total. Amém. É sacrifício, é renúncia. É dizer, eu deixo de existir. Se um dia eu fui assim, agora eu desisto de mim mesma para viver Cristo. Amém. Para refletir a glória de Deus. Amém. Para viver para esse Deus, para lhe servir, para lhe honrar, para contemplar a beleza desse Deus. Para louvar a esse Deus dia após dia enquanto eu viver. Amém. Paulo vai dizer, suplico-vos, irmãos, não tem outra coisa a dizer, senão sacrificar, entrega total, dedicar-se totalmente ao serviço desse Deus vivo, dedicar-se totalmente a esse Deus que vê, que ouve, que age, que ninguém consegue lhe entender, que ninguém sabe de onde ele veio, que ninguém sabe quem lhe fez. Afinal de contas, ele foi criado como? É um Deus que não foi criado como nós. Então não tem outra coisa. Paulo vai dizer, meus irmãos, eu vos peço, vos suplico, se entreguem completamente, entreguem o vosso corpo, entreguem a vossa vida, entreguem a vossa alma a esse Deus. Vivam para Ele, o adorem, o glorifiquem. E depois ele vai continuar. Que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo. Quando, voltando um pouquinho para o Antigo Testamento, nós vemos que era preciso de sacrifício. Eles tinham que sacrificar para o pecado, em propiciação dos seus pecados, né? Para que os seus pecados fossem perdoados. E esses sacrifícios muitas vezes eram em alimentos ou animais, sacrificavam animais ou cereais, alimentos do campo. E quando era um animal, o animal tinha que ser morto, cortado, né? Primeiro lavado, morto, cortado, e só depois é que ia ser entregue a Deus, ser queimado e tudo quanto mais. Mas aqui Paulo vai dizer assim, eu vos peço que seja a vossa vida, o vosso corpo, em sacrifício vivo. Sacrifício vivo é algo ativo, algo que tem vida, e algo morto é bem diferente. Às vezes nós falamos e ouvimos muitas vezes, é muito comum quando uma mãe dá à luz e o bebê vem morto. E é muito bonito e você vê, oh meu Deus, tão lindo esse bebê, mas ele tem vida. Não presta. E por mais bonito que ele seja, por mais grande que ele seja, com muita dor no coração, aquela mãe vai, quer dizer, desde o momento que ela vai ver o bebê bonito, grande, ela vai olhar para o bebê e vai dizer, não vou ficar com ele, porque não presta, porque é podre, porque isso aqui já está morto, veio morto. Então, por mais bonito que seja, por mais que tenha, que tenha esse físico que tem, não vai adiantar eu ficar com ele. Porque eu até posso dizer, não, eu quero meu filho, é muito bonito, é muito sei lá o quê. Mas eles vão me deixar, tá bem, fica aí com teu bebê. Primeiro dia. O segundo dia, eita, cheira mal. Ai, vou enterrar, então é melhor só já botar. Vão só já cavar, vou só ficar com a minha dor.
Porque ele veio morto, não presta, não tem nada. E Paulo vai dizer, um sacrifício vivo, um sacrifício ativo, cheio de energia, intenso. É vida. Quando nós falamos de vida, estamos a falar algo que mexe, algo que se mexe, algo que se movimenta, algo que tem vida, algo que presta. Algo que presta, algo que presta, que vale a pena. Então Paulo vai dizer, irmãos, vos rogo, vos suplico que apresenteis os vossos corpos a Deus como sacrifício vivo, como um sacrifício cheio de energia, como um sacrifício cheio de vida, uma oferta. Com a tua vida, agora que você está em movimento, com essa energia, com esse fôlego. Santo, sacrifício vivo e santo. Santo por quê? Porque nosso Deus é santo. Porque nosso Deus é puro. Então o sacrifício tem que ser santo. Desde o momento que você se entregar, tens que estar disposto a viver como Deus vai mandar. A ter uma vida que Deus vai querer que você tenha. Os padrões não vão ser dos homens, não vão ser das denominações, não vão ser teus, mas vão ser de Deus. Amém. Os padrões vão ser da Bíblia, os padrões vão ser de Jesus. Amém. E os padrões de Jesus, esse não escapa. Aliás, acho que é o primordial, é o essencial, santo. O presente tem que ser vivo, santo. E depois ele vai dizer, e agradável. Tem que ser vivo para ser agradável. Tem que ser santo para ser agradável. Tem que ser separado. Santo é ser separado. É se dedicar totalmente ao trabalho de Deus. É se dedicar totalmente a Deus. É dizer, Senhor, não quero mais aquilo, não quero aquilo, sou teu completamente. A entrega é total, dos pés à cabeça. É abrir mão de tudo. Abro mão da minha vida, abro mão da minha família, abro mão do meu emprego, abro mão de tudo, renuncio. Se assim não for, não vai ser agradável. Se assim não for, não vai ser agradável. Tem que ser total, a entrega é total. A entrega é total, o sacrifício tem que ser ativo. Intenso, cheio de energia, cheio de atividade, tem que ser ativo. Morto não presta, não presta. Quando a pessoa morre, por mais rica que seja, para onde vai? Todo mundo vai dizer, afinal o funeral vai quando? Vai a que horas? Então vamos já enterrar, porque o morto não presta para mais nada. O morto não serve. O morto já não fica com os vivos, porque está separado, é morto. Cheira mal, perdeu tudo quanto ele tinha, enquanto tinha vida. Se antes falava, lá se foi avô, já não fala mais. Se antes ouvia, já não consegue mais ouvir. Se antes via, já não consegue ver. Se antes andava, já não consegue andar. Se antes sentia, já não consegue sentir. E o sacrifício que Deus espera é um sacrifício vivo. É um sacrifício santo para ser agradável a Ele. Amém. E depois Paulo vai continuar. Que é o culto racional. Que é o culto que Deus quer. Que é a verdadeira adoração. A verdadeira adoração não é simplesmente ir todos os domingos para a igreja ou todos os sábados. Estar reunido com os irmãos sempre que possível. Não. A verdadeira adoração envolve santidade. A verdadeira adoração envolve vida. Envolve atividade. Envolve esforço. É que é agradável a Deus. Essa é que é a verdadeira adoração. Então, tal conforme Paulo diz, irmão, eu vos peço que se vocês ainda não têm isso, não estão a ser agradável diante de Deus. Deus não se agrada. Estão a adorar de forma irracional. E a adoração tem que ser racional. Você tem que refletir e pensar. Por isso é que Jesus, lá em Lucas 14, que nós lemos, Jesus vai dizer assim, é melhor você pensar, faz ainda o cálculo, para você não ser envergonhado. Calcula aí na cidade, pensa, será que eu estou disposto, Senhor? Se me tirares o meu marido, estou disposto a isso, disposta. Se me tirares a minha mulher, estou disposta a ficar sem a minha mulher por causa de ti. O meu emprego, estou disposta a deixar o meu emprego.
As minhas amizades, estou disposta. Estou disposto. Aquilo que eu assisto, que eu gosto, o meu tempo dedicado, que eu gosto, que eu fico tanto tempo na internet, sei lá onde, estou disposto a isso. Sair da tua casa, tá conforme Abraão fez. Deus veio e diz a Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para um lugar aonde eu vou te mostrar. E Abraão não reclamou, disse sim, eu vou. Mas ele tinha consciência que eu não conheço o local, Deus vai me mostrar. Esteve disposto e assim fez. Então aqui Paulo diz que você tem que estar disposto a isso tudo. Jesus diz que você tem que ter essa disposição. Se você não tiver, então está simplesmente mesmo só a brincar de adoração. É vão, a tua adoração é vã, porque Deus não recebe, porque não chega diante de Deus, porque o que agrada a Deus tem que ser uma oferta viva, e é a tua vida, é o teu corpo, é o teu coração, é você totalmente a Deus, tem que ser uma oferta viva, Amém. Santa, para ser agradável. Esse aqui é o verdadeiro culto. O verdadeiro culto não é aquele onde, olha, o culto hoje foi daqueles 1000 almas, X não sei o que, X não sei o que. Não, Deus está dizendo não. O verdadeiro culto para mim não é isso. O verdadeiro culto é quando uma pessoa me adora conscientemente. O verdadeiro culto é quando uma pessoa se doa completamente a mim. E ela está consciente. Não é estar a orar, de repente uma criança vem, ou de repente o telefone chama e quando acabar, epa, o fio passou, já não consigo mais. Não é isso. O verdadeiro culto não te tira da presença de Deus. O verdadeiro culto não tem como te desconectar de Deus. Venha o que vier, você estará sempre conectado a esse Deus. Vem só barulho, faça som, mas você não vai parar de adorar ao Senhor, porque o teu culto é real, é sincero, é puro, é honesto. Não é qualquer culto, porque você pensou, você fez aquilo que Jesus diz. Aí é melhor você parar e pensar. Eu tenho só, e até eu estava assim a pensar há dias, eu fiquei, poxa, o exemplo que Jesus dá é melhor. Se você quer construir algo, você vai procurar alguém que entende a matéria. Você não vai simplesmente chegar e dizer, vou comprar X tijolo, X bloco, X saco de cimento, X não sei o que, vou fazer um mini prédio. Não, você vai ver, eu tenho $5.000, mas com esse dinheiro vou conseguir fazer o quê? É melhor eu ir ter com um arquiteto que entende disso, um mestre de obras, e você vai lá e lhe diz, mestre, eu tenho X, quero fazer isso, isso e aquilo. O mestre vai te dizer assim, com o dinheiro que você tem, você só vai conseguir construir um quarto e uma sala. Mas, mestre, eu quero um mini prédio. Olha, o meu conselho é, com esse dinheiro, do jeito que as coisas estão, do jeito que o preço das coisas está alterado, você só vai conseguir construir um quarto e uma sala. Então, o meu conselho é, se puderes, construa. Se não, é melhor você trabalhar de novo, aumenta mais um valor, talvez com um valor assim, você vai conseguir. Então você vai pensar, o sábio analisa aquilo que o que entende da obra lhe diz e vai dizer, eu acho que ele tem razão. Com isso aqui eu não vou conseguir. Já o tolo não. Você é muito burro, pá. Sai daqui, pá. Vai lá procurar outro, não sei o quê. Não sei porque que eu vim falar contigo. Contigo o quê? Você não entende lá nada. Vou fazer uma minha obra. Você vai fazer, chega no alicerce e pimba. Já não tem mais dinheiro. As pessoas vão ver. Mas então essa obra veio com uma força e o resto. Não avança. Olha, então as paredes não estão a levantar. Desmoronou. Pifou. Epa. Burro foste. Por quê? Porque não ouviste alguém que entende da matéria. Então Paulo diz, eu sei, eu percebi isso. Naquele dia, quando eu recebi, a minha vida foi totalmente transformada. Eu recebi isso tudo diante de Deus. E a coisa que eu sei é que ninguém consegue adorar a Deus de forma racional, se não se entregar totalmente, com vida. Se não ser santo, está disposto a viver em santidade. Se não está disposto a viver totalmente para Deus. Se não se renunciar, se não rejeitar o mundo, não vai conseguir adorar a Deus. Vai ser falsidade, vai ser mentira, vai se enganar. Vai mesmo só se mentir. Mas diante de Deus não vai chegar a tua adoração.
Tem que passar por isso. Tem que ser santo, tem que ser agradável. Para ser agradável a Deus tem que ser santo. Tem que estar disposto a correr, a pular, cheio de energia, cheio de atividade. Tem que ser intenso. Senão não vai conseguir. E Paulo é o conselho que vem nos dar. Ele entendeu da matéria, ele passou por isso, ele sabe, ele quer te dizer, só é possível se for assim. Se não for assim, olha, para de buscar, para de ir para a igreja, para de ler a Bíblia, para de orar. Pronto, fica só. Porque naquele dia você vai ser jogado aonde estão aqueles que estão mesmo, que entraram no mundo de uma forma com todo o coração. Aqueles que se entregaram totalmente para servir a Satanás. Você que acha que prontos, né? Para Deus não funciona simplesmente assim. Eu estou 99% em Deus e 1% no mundo. Não. Para Deus tem que ser 100%. Ou é 100% ou não é nada. Satanás, para isso, para ele é normal. Porque ele já sabe que é Deus. Ele conhece Deus. Ele sabe que aquele Deus só aceita 100. Como esse aqui só tem ainda 90 ou 80 e acha que ganhou. Para mim isso é tudo. Se dedica mesmo só 99. Vai só na igreja, vai. Nos programas, vai. Ora só ora. Medita só medita. Partilha só partilha. Fala só fala. Mas eu já sei que a tua vida está distante de Deus. Eu já sei que naquele dia Deus vai falar assim: sai, aparta-te de mim porque eu não te conheço. E você vai dizer: por quê? Porque você não aceitou se entregar totalmente a mim. Porque você não me adorou de forma viva. Você não aceitou se dedicar totalmente ao meu trabalho. A entrega é total, tem que ser total. Se não for total, não vai ser para Deus. Se não for total, não vai ser agradável. O culto que Deus quer é esse. O verdadeiro culto é esse. Então precisamos parar e refletir. Será que quero mesmo? Estou disposto? Quero estar disposta a isso? Se você não estiver disposto, então para. Para, porque você está servindo a Satanás. É aquilo que Jesus disse. Não, você não fala que o vosso pai é Deus ou que o vosso pai é Abraão. O vosso pai é Satanás, porque vocês servem a Satanás. Aqueles na qual vocês servem, fazem aquelas coisas, aquele que é o vosso pai. E muitos hoje dizem: ai, Deus é meu pai, ai, pai. Não, Deus está te dizendo: você não é meu filho, porque você não se entregou totalmente, porque você não se doou ainda, porque você não quer dar toda a tua vida a mim, porque você não quer dar toda a tua energia. Eu não aceito morto, tem que ser vivo. Amém. Eu fiz tudo para viver e Deus fez os seres viventes. Então quando ele fez o homem, podia deixar só assim? Não. Deus colocou o fôlego da vida que dá sentido. Amém. O morto não presta, o morto não serve para nada. E hoje as pessoas querem se entregar a Deus como mortos. E me entrego a ti, mas toca aqui, não toca aqui. Não, Deus está dizendo que eu quero total domínio da tua vida. Amém. Quero te comandar. Amém. Eu quero te comandar, eu quero te dominar. Se você não aceitar, não vai dar certo. Você precisa aceitar eu estar no comando e no controle da tua vida. Você precisa aceitar eu te dominar. Vai ser do meu jeito, não do teu. Eu vou falar que dá, que não. Se não for assim, não adianta. Isso não me agrada. Isso não é o verdadeiro culto. Para então de ir para a igreja se não está disposto. Abraça o mundo, viva como o mundo vive. E olha o que Paulo vai continuar e vai dizer: e não vos conformeis com este mundo, porque o mundo jaz no maligno. Não vos conformeis com o mundo, porque o mundo não me conhece, porque não conhece o Pai. Não vos conformeis com o mundo, porque essa geração está corrompida. Não vos conformeis com o mundo, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não vos conformeis com o mundo, porque aquele que ama o mundo torna-se inimigo diante de Deus. Porque o mundo não entende isso. O mundo não ouviu Paulo. O mundo não quer se entregar a Deus de forma viva. O mundo não quer se dedicar a Deus totalmente. Então não vos conformeis com o mundo. A forma do mundo adorar não pode ser a vossa. O mundo também adora, mas adora o Deus deles. O pai deles que é Satanás. Você não pode levar os dois ossos ao mesmo tempo. Não pode servir os dois senhores e dizer que na igreja estou, no mundo estou, em Deus estou, no mundo estou. Não. Ou és da igreja ou não és. E da igreja de Cristo. Tem que ser totalmente, tem que ser de verdade. Você precisa parar e refletir. Será que é isso que
que eu quero. Não vos conformeis com o mundo. Não andam como o mundo anda. Não vivam como o mundo vive. O vosso viver não pode ser igual ao do mundo. A vossa forma de falar não pode ser igual ao do mundo. A vossa forma de agir não pode ser igual ao do mundo. As tuas atitudes não podem ser igual à do mundo. Não. Você tem que ser diferente. O mundo tem que ver luz em ti. A luz de Deus tem que brilhar. O mundo tem que ver sal. Você tem que dar sabor. O sal dá sabor. Porque se ele não der sabor, vai ser jogado no lixo. Não presta, é morto. Então Deus vem e diz: não vos conformeis com o mundo. Não vivam como o mundo vive. Não adoram como o mundo adora. Não buscam as prioridades que o mundo busca. A vossa prioridade tem que ser Cristo. Amém. Tem que ser Deus. Antes de tudo, de qualquer coisa, tem que ser Deus em primeiro lugar. Deus, sempre Deus. Amém. Hoje o mundo, para ele, o mais importante é ter casa, é ter sucesso, é ter coisas materiais. Para o mundo, uma pessoa que não tem uma licenciatura em tempos atuais, em tempos normais, que passou dos 25 talvez, não tem um emprego, não tem um marido, ainda mais se for mulher, não presta. O mundo diz que é desgraçado, mas Deus diz: não, para mim basta que me sirvam, basta que me adoram, basta que eles tenham a minha presença tem tudo. Olha a forma de ver como é diferente. O mundo diz: não, tem que ter marido. Deus diz: não, para mim assim está completo. O mundo diz: não, tem que ter emprego. Deus diz: não, para mim assim está completo. O mundo diz: não, tem que ter uma casa de não sei quantos andar. Deus diz: não, para mim está completo. Porque Ele me adora de forma viva, de forma racional. Esse é o culto que eu quero. Porque Ele me serve, me honra com a sua vida. Para mim está completo. Porque amanhã, quando eu lhe pedir a sua alma, Ele terá de que se orgulhar e dizer: Senhor, aqui estou eu. Como Paulo disse: combati um bom combate. Completei, Senhor. Aquilo que me mandaste fazer, eu fiz. Então não vos conformem com o mundo. Não vivam como o mundo vive. Não vivam como o mundo vive. Não façam o que o mundo faz. O mundo não conhece a Deus. O mundo lhe odeia. Porque ele testifica, ele fala das obras que eles fazem, que é má, e eles não aceitam. Por isso é que eles apedrejaram, por isso é que crucificaram a Jesus. Por isso é que mataram a Jesus. Porque o mundo não entende, o mundo não aceita. E você que diz que já entregou a tua vida para Cristo, irmão, é agora, faça uma reflexão da tua vida. Como é que tens andado? Será que você se entregou a Deus com vida? Será que você seguiu o conselho do Paulo? Será que você entendeu o que ele falou? Faz ainda uma reflexão na tua vida. Você busca Deus de uma forma intensa? De uma forma ativa? Você busca Deus com energia? Ou sempre que se trata das coisas de Deus, estás cansado? Queres dormir? Tens sono? Cabeça dói, não sei o que dói. Sempre na hora de fazer as coisas de Deus, tem sempre uma desculpa. Então é melhor você parar e pensar: será que já entregaste o teu coração, a tua vida totalmente a Deus? Porque se você não entregou totalmente, não vai dar certo. Você está a se conformar com o mundo. Você está a viver como o mundo vive. Será que você hoje está a priorizar as coisas do mundo? Está a priorizar dinheiro, emprego, as coisas materiais, as coisas fúteis? As coisas que não prestam, que não vão prestar, que não vão adiantar nada? Você levar mais do que tudo? Por isso é que Deus disse: me busquem em primeiro lugar. Buscai o reino de Deus e a sua justiça. O resto, aquilo, a roupa que vocês precisam, eu vou vos acrescentar. Alimentação não é tua responsabilidade, disso cuido eu. Cuida simplesmente do meu reino, da minha justiça. Proclama a minha glória. Vai, viva Cristo. Mostra para o mundo que eu existo e que sou real. Amém. Que não é nada simplesmente uma história. Que não é nada simplesmente uma invenção. Mas que é real. Para isso acontecer, você precisa estar disposto, você precisa analisar, você precisa aceitar e se doar assim. Totalmente. Deus não quer metade, não. Ou seja, só vai ficar ainda um 0,5. Não. Deus quer total, 100% ou nada. Amém. Tem que ser total ou você desiste. Não, eu vou só buscar, mas ainda vou pegar aqui, mas ainda vou olhar aqui. Não, tem que ser total. Tem que ser totalmente, senão não vai valer a
pena. Tem que ser totalmente, senão não vai adiantar. Tem que ser totalmente, senão não vai ser agradável diante de Deus. Tem que ser totalmente, senão Deus não vai receber a tua adoração. Não vai receber. E olha o que o Paulo continua a dizer. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Transformai-vos. Deixa que o Espírito Santo transforme a mente de vocês. Deixa que o Espírito Santo faça de vocês novas criaturas. Deixa que o Espírito Santo dia após dia vos mude, vos molde. Deixa que Jesus pode aquilo que está errado. Deixa que Ele tire aquilo que não é necessário. Transformem-se. Mas como é que essa transformação vai acontecer se você não quer buscar o que transforma? Não dá certo. Você tem que buscar a transformação. Encontramos na palavra de Deus. É por meio da palavra que nós nos alimentamos. É por meio da palavra que nós conseguimos compreender o que Deus quer e o que Deus não quer. O que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. Então, se você não amar a palavra de Deus, se você não se dedicar a estudar a palavra de Deus com amor, com intensidade, deixar com toda a tua força, se dedicar até tempo para estudar e analisar e clamar diante de Deus para que a sua presença permaneça viva em ti, a tua mente não vai ser transformada. Você vai continuar a viver como o mundo vive. Você vai continuar a fazer o que o mundo faz. Você vai ver que a tua vida com a vida daqueles que estão na rua, aqueles que dizem que não são cristãos, não há diferença. Pronto, a única diferença é que eu oro, medito e vou para a igreja. Mas do jeito que o meu amigo fala, não há diferença comigo. Do jeito que ele lamenta pela vida, pelas coisas da vida, é do jeito que eu lamento. Do jeito que ele está a ficar a expor a vida das pessoas, é do jeito que eu faço. Não há diferença. Não vai ter diferença porque você não aceita ser transformado por Deus. Deixa que Deus te transforme. Deixa que Deus te renova. Deixa que Deus te purifique. Deixa que Deus transforme a tua mente. Deixa que Deus transforme os teus pensamentos. Deixa que Deus transforme a tua vida. Se entrega totalmente. Atenção, estamos a voltar. Isso só vai acontecer quando você se entregar com vida. Quando você está disposto a se dedicar totalmente a Deus, a lhe servir. Quando você não viver mais como o mundo vive. Então aí você vai ser transformado. Para isso você precisa estudar a palavra de Deus. Porque o salmista lá no Salmo 119, versículo 11, ele vai dizer: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. O que é que você guarda no teu coração? Será que é Cristo? Será que é a palavra de Deus? Será que são as coisas que Deus coloca? Porque se não for, você vai viver como o mundo vive. Se não for, você não vai conseguir agradar a Deus. Se não for, você não vai ter um culto racional diante de Deus. Então você precisa abandonar tudo. Você precisa se negar, se renunciar e dizer: Deus, viva, viva em mim. Precisamos disso. É necessário. E depois ele vai continuar: para que vocês experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque Deus é bom. Isso de dizer porque Deus é bom, Ele mesmo é bom. E Ele não é só bom porque nos dá, porque temos alimento ou porque temos saúde. Não, em todo momento Deus é bom. É mesmo bom, isso é real. Talvez você só costuma ouvir falar, você ainda nunca experimentou a bondade de Deus. Você nunca sentiu na pele que Deus é bom. Porque você acha que a bondade de Deus vai vir quando Ele te der um emprego, quando te der um marido, quando te der uma casa, quando te der uma vida estável, como o mundo fala. Mas não é isso que acontece. Para que você possa experimentar a boa, perfeita vontade de Deus, é necessário você se entregar completamente. É necessário você se entregar totalmente a Deus. O teu coração, a tua vida, a tua alma. Corpo e alma, Senhor, eu me entrego a Ti. Isso é necessário, tem que ser. Senão você não vai ver esse Deus que é bom. E Davi, no Salmos 27, lá no versículo 13, ele vai dizer assim: eu morrerei sem dúvida se eu não cresce que veria a vontade de Deus. Se eu não cresce que eu veria que Deus é bom na terra dos viventes. Ele vai dizer: eu morreria sem dúvida se eu não acreditasse que eu veria a bondade de Deus nessa terra. E lá no Salmos 34, no versículo 8, ele vai dizer assim:
Vede e provai que Deus é bom. Bem-aventurados aqueles que confiam nele. Você precisa provar, você precisa sentir. Não é só ouvir falar de que Deus é, de que Jesus é, de que a vida é. Você precisa provar. Esse cristianismo de viver só de ouvir falar. As pessoas falam que Deus age, as pessoas falam que Deus dá paz, mas eu nunca senti. Porque o que rói no meu coração é angústia. O que rói no meu coração é tristeza. Eu nunca senti essa paz que as pessoas falam. Paz que em mesmo as tribulações, em meio às dificuldades, a paz permanece. A paz de Deus é completa. É completa. Não há nada que te complete melhor do que a paz de Deus. Então se você ainda não tem essa paz, se você ainda fica assim, fica mais aflito por causa das coisas que achas que devias ter no mundo e que não tens, você precisa voltar lá para cima e pensar, será que eu já me entreguei? Será que eu vivo mesmo como a Bíblia fala? De forma viva, de forma santa, honesta. Será que isso aconteceu na minha vida? Porque se isso não acontecer, não vai dar certo. Se isso não acontecer, você não vai ver, não vai provar, não vai sentir. É necessário você provar e sentir. Mas você só vai provar e sentir que Deus é bom e que a vontade de Deus é boa, é completa e é perfeita, se você passar por isso tudo. Amém. Então nós precisamos parar, precisamos refletir na nossa vida. Até onde estamos? O que é que já fizemos? Será que nós passamos por isso ou não? E algo muito interessante vamos encontrar na história de Jó. Jó é alguém que, como nós falamos e já ouvimos muito falar de Jó, passou por muitas situações, por muitas dificuldades. E muito me impacta na vida de Jó é a forma dele, é do jeito que ele se entregou a Deus. E eu quando estava assim a meditar, eu pensei, eu parei e disse, certamente Jó entendeu ou entenderia o que Paulo estava a falar em Romanos 12, 1 e 2. Porque Jó entregou a vida dele a Deus completamente. Até o ponto de acontecer tudo na vida dele. E ainda assim, como nós já muito ouvimos falar da história de Jó, talvez eu iria ler só alguns versículos. Bem no começo, no versículo 1 vai dizer: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era bom, sincero, reto e temente a Deus. Desviava-se do mal, e nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e era o seu gado 7.000 ovelhas e 7.000 camelos, e 500 jumentas de boi, 500 jumentas. Era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. Então Jó era alguém que acima de tudo temia a Deus, servia a Deus e se entregou a Deus totalmente. Ele não vivia corrompido com o mundo, ele não fazia aquilo que o mundo fazia. E certa vez, tal conforme mais nos versículos abaixo vai contar, os filhos de Deus estavam a passar diante de Deus e depois também passou Satanás e Deus estava a se gabar. Porque Deus tem orgulho dos seus filhos. Deus tem orgulho daqueles que o buscam com todo o coração e com toda a vida. Então Deus estava a dizer, olha, viste lá? Perguntou de onde ele vinha. Ele dizia, eu vi lá do mundo de rodear e passear pela terra. E Deus lhe perguntou, viste o meu servo Jó? Viste? Alguém que me busca, do jeito que o mundo está corrompido, ainda assim tem alguém que se entregou totalmente a mim, que não se corrompe com o mundo. E Satanás diz, você só está a dizer isso porque lhe deste tudo, mas também ele é o mais rico de todo o Médio Oriente. Tem tudo na vida dele, não lhe falta dinheiro, não lhe falta nada. Quem não ia te buscar com essas regalias todas? E o que Satanás diz? Ainda tenta só lhe tirar um pouquinho das coisas que ele tem, material, para ver se ele não vai pecar contra ti. Para ver se ele não vai blasfemar do teu nome. E assim aconteceu. Deus disse, vai, mexe em tudo que está nele, mas uma coisa não mexe, na alma dele. Quando nós nos entregamos totalmente a Deus, a nossa alma está aos cuidados de Deus. O homem pode mexer tudo o que puder, mas na nossa vida não mexe. Na nossa alma não mexe, porque nós somos do Todo-Poderoso. Porque nós somos do Deus invisível. Porque nós somos do grande Eu Sou. Então, se você estiver em Deus, não se preocupa, está seguro. Venha só o que vier, as pessoas façam o que puderem fazer contigo.
mas diante de Deus você está firme. Diante de Deus você tem tudo, porque Deus te protege, acima de tudo protege a tua alma. E Ele só vai permitir que o mundo e Satanás toque nas coisas materiais, mas na tua vida, na tua alma, nunca isso não vai acontecer. E foi o que aconteceu. Jó entregou o coração dele totalmente a Deus. Jó se dedicava totalmente a Deus. Por isso é que Jó não se corrompeu. E depois disso tudo, acontece assim de uma forma muito radical, ou então muito consensual, né? Ou consecutivamente. Primeiro acontece isso, Jó, um servo vem e lhe diz: mataram não sei lá que todos os teus animais, só eu sobrei para te dar notícia. Jó, os teus filhos estavam lá todos reunidos a conviver, de repente veio um fogo dos céus e que devorou aquela casa, só eu mesmo sobrei para te dar notícia. Jó não sei o que, tudo de uma única vez, tudo acabou. Jó simplesmente, olha o que Jó fez no versículo 20. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. Jó não foi lamentar, procurar fulano, ciclano e dizer: olha só o que aconteceu comigo, olha só, não tenho emprego, olha aconteceu isso, olha aconteceu aquilo. Não. Porque Jó sabia que a vida dele era reta diante de Deus. Porque Jó conhecia o Deus que ele servia. Porque ele sabia que tinha tudo. E que essas coisas materiais não eram essenciais para a vida dele. E o que ele fez? Adorou. Diante da tribulação, diante da dificuldade, ele adorou a Deus. E Satanás ficou com aquela raiva e não parou por aí. Foi de novo lá. E Deus disse: viste, não te disse que ele não se corrompe? Eu não te disse que ele não vive como o mundo vive? Eu não te disse que ele não aceita e não faz aquilo que o mundo faz? E lá outra vez Satanás, não. Ele, você está falando assim porque só lhe tiraste as coisas que estavam ao redor dele. Toca no corpo dele para ver só se ele não vai pecar contra ti. Ainda lhe toca mesmo, ainda lhe belisca, lhe mexe. E Deus disse: vai outra vez. Mais uma vez eu te digo, na alma dele não toca, na vida dele não toca. E ele foi, feriu. A Bíblia conta que Jó ficou ferido com uma epidemia tão horrível, mas tão horrível, que até a mulher de Jó lhe disse: mas ô Jó, renuncia a esse Deus, rejeita esse Deus. Você vai continuar a se prostrar diante de um Deus que permite que você faça isso? Eu conheço a tua vida, eu sei que você faz isso, você segue e é obediente diante de Deus, mas ainda assim Deus permite que você passe por isso, que você passe por essas todas as dificuldades. Jó renuncia a esse Deus. A própria mulher a lhe dizer isso. E olha a resposta que Jó deu na mulher, bem interessante. Como fala qualquer doida, no versículo 10 do capítulo 2. Mas ele lhe disse: como fala qualquer doida, assim fala tu. Recebemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Porque Jó se entregou totalmente. Quando a tua vida está totalmente conectada com Deus, venha o que vier, nada vai te fazer desistir de Deus. Te matem se quiserem, mas você não vai renunciar à tua fé. Você não vai renunciar a Cristo. E você vai dizer: prefiro morrer do que adorar outros deuses, do que renunciar à minha própria vida. Prefiro morrer, não tem outra coisa. Então, para isso acontecer, nós precisamos passar lá o que Paulo está a dizer. Precisamos ser vivos diante de Deus, uma oferta viva, uma oferta ativa, ser santos. Estar dispostos a ter esse culto diante de Deus. E o culto não é só num momento, o culto é em tudo quanto nós fizemos. Adoração é em tudo quanto nós fizemos. Adoração é em todo momento da nossa vida. E para terminar, vamos ler o Gênesis 1. Vai dizer assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, porque tudo o que Deus faz é para ser bom, porque Ele é bom. Amém. E fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e manhã o primeiro dia. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre as águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão,
e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céu, e foi à tarde e manhã o segundo dia. E disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus, num lugar, e apareça a porção seca, e assim foi. E chamou Deus a porção seca a terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. Deus tem que te ver bom. Porque se você entregou a tua vida a Ele, Ele vai te fazer bom. Porque tudo que vem dEle é bom. E disse Deus, produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie. Árvore que dê fruto segundo a sua espécie. O cristão tem que dar Cristo. Amém. Não pode dar Satanás, não pode dar outra coisa. Os seus frutos têm que ser frutos de Cristo. Se a árvore ser Cristo, tem que ser Cristo, não tem como. E nós hoje vivemos num mundo em que a pessoa diz que é cristão, mas não dá os frutos de quem é cristão. Você olha para aquilo que Deus é, para aquilo que a Bíblia fala sobre Jesus, não tem nada de Jesus. E aqui Deus fez tudo, cada espécie, Ele fez cada coisa separada. Produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera. Deus vai te fazer frutífero. Você precisa entregar totalmente a tua vida a Ele para seres frutífero. Porque se você não se entregar totalmente, não vai ser frutífero. Que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Tem que ser bom, vai ser bom. Se não é, então se entrega, vai ser bom. E foi a tarde e amanhã o dia terceiro. E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus para haver separação entre o dia e a noite. E sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas, e Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. Então Deus nos vê, em tudo Ele procura que nós sejamos bons, mas não do nosso jeito, não do jeito do mundo, mas do jeito dEle. E foi a tarde e amanhã o dia quarto. E disse Deus, produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente. Alma vivente, Deus não faz coisa morta, porque Ele já sabe que o morto não presta. Amém. E voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo o réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E tudo conforme a sua espécie. Deus nunca misturou. Cão fica com cão, galinha com galinha, e rato fica nos ratos. Cada um conforme as suas espécies. E nós não podemos ser diferentes. Se é de Cristo, é de Cristo. Se é de Satanás, é de Satanás. Amém. E viu Deus que era bom. Tudo tem que ser bom. E Deus os abençoou dizendo, frutificai. Deus faz coisas para se reproduzirem, para frutificar, para dar fruto. Senão não adianta. E multiplicai-vos. Precisamos multiplicar cada vez mais. E enchi as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e amanhã o dia quinto. E disse Deus, produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis, e bestas feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Imaginem, quando nós lemos, bem no princípio Deus disse, haja luz e houve, haja separação e houve. Mas quando chegou no homem Ele disse, façamos. Eu quero fazer algo tão bom, mas tão bom, que eu não quero que seja eu sozinho. Não,
Ele reuniu o conselho dele lá nos céus e disse, vamos fazer algo. E cada um optou, cada um foi dando uma opinião. Eu acho que o homem devia ter cabeça. Não, eu acho que devia ter cérebro. Eu acho que devia ter também coração. Não, eu acho que devia ter um órgão genital. Não, eu acho que devia ser assim. Eu acho que devia ser assim. E Deus fez. Fizeram o homem, Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Nos fez diferente de tudo, para sermos bons. Deus nos fez para lhe adorar, para lhe honrar, para lhe servir. Por isso é que Paulo suplicou. E disse, eu vos suplico que se entreguem, que se ofereçam, que o adorem e o sirvam. E criou Deus o homem à sua imagem. De Deus o criou, macho e fêmea os criou. 28. E Deus os abençoou e Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Eu fiquei pensando durante esses dias e eu disse, meu Deus, Senhor, tenha misericórdia de nós. Porque Deus nos fez diferente de tudo, de uma forma muito especial. Mas as aves e as flores dos campos nos ganham em termos de adoração a Deus. Porque a Bíblia diz que as aves adoram, que as flores dos campos mostram a glória de Deus. Mas os homens não querem glorificar a Deus, não querem mostrar a glória de Deus, não querem mostrar e viver para Deus, não querem guardar e cuidar aquilo que Deus lhes manda, não querem obedecer. E as águas obedecem. Nós vemos quando Jesus anda sobre as águas, os discípulos ficaram apavorados. Mas que homem é esse que até o vento lhe obedece? Porque o vento sabe que foi criado por ele. Tem que obedecer ao seu Criador. As águas se tornaram firmes. E Jesus passou sobre as águas firme. A água obedeceu. É o mestre, é o Criador que está a passar. É aquele que estava desde o princípio. É aquele que me criou. Então eu tenho que obedecer. Mas o que se passa conosco que nós não queremos obedecer a Deus? Nós não queremos lhe servir, nós não queremos lhe honrar, nós não queremos nos entregar completamente. E depois nós queremos dizer que somos maiores do que tudo, maltratamos a natureza, maltratamos animais e tudo quanto mais, porque sabemos que somos superiores, somos sim. Mas eles nos ganham em termos de adoração e glorificação a Deus. Porque às vezes nós não fazemos isso. Então nós precisamos parar e refletir. Também não é uma ave mesmo que vai nos ganhar, desculpa. Não são as flores que crescem, secam, depois morrem, desaparecem, que vão nos ganhar. Nós que fomos feitos de uma forma tão diferente, tão impressionante, para glorificar a Deus. E disse Deus, 29, eis que vos tenho dado toda a árvore que dá semente e que está sobre a face de toda a terra e toda a árvore em que há fruto. De árvore que dá semente, ser-vos-á para mantimento. E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde lhes será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito. E eis que era muito bom. Lá no princípio nós vimos que Deus viu que era bom. Mas aqui era que? Muito bom. Então a adoração diante do homem, diante de Deus, é muito boa. Deus quer te fazer você muito bom. Não é bom do jeito do mundo ver, não, do jeito de Deus ver. Vamos ser muito bons diante de Deus, porque Deus é bom e Ele nos fez para sermos muito bons. Precisamos disso, mas isso só vai acontecer se nós seguirmos o conselho do apóstolo Paulo. Se nós seguirmos e nos entregarmos completamente. Enquanto a entrega não for total, nada vai acontecer. Enquanto a entrega não for total, vamos mesmo só brincar. Enquanto a adoração não for em verdade e em espírito, Deus não vai receber. Se você não ainda se entregou completamente a Deus, faça uma reflexão da sua vida. Vê do jeito, de tudo quanto nós falamos, será que isso é a tua vida? Será que você já passou por isso tudo? E se não, faça uma reflexão e peça a Deus para que entre na tua vida. E é hoje, não é amanhã. Porque você não sabe o que vai acontecer contigo daqui a alguns segundos. Então é agora. Peça, faça uma reflexão e peça a Deus perdão por todos os teus pecados. E peça a Ele para que você se entregue totalmente, para que você seja muito bom. Porque precisamos. Que Deus abençoe a sua palavra. Amém. Amém. Cada um possa orar a Deus. O Espírito Santo continue a sondar o nosso coração.
cada um possa render o seu coração com honestidade a Deus. Amém?